Você já ouviu falar de Miriam? Não, não aquela Miriam de que todos falam de passagem nos cultos ou nas leituras bíblicas rápidas, mas a verdadeira voz no deserto, que tentou ecoar além dos limites que lhe foram impostos. E foi silenciada. A Bíblia está cheia de personagens conhecidos: Moisés, o libertador; Arão, o sacerdote; Josué, o guerreiro. Mas existe uma mulher que caminhou lado a lado com eles, que cantou a vitória no Mar Vermelho e foi chamada de profetisa, uma das primeiras a receber esse título nas Escrituras. E, no entanto, quase ninguém fala sobre ela. Por quê? O que aconteceu para que uma mulher tão relevante se tornasse apenas uma nota de rodapé na história sagrada? Quando falamos de liderança feminina no contexto bíblico, entramos em um terreno carregado de desafios, tensões e muitas vezes silêncios incômodos. Miriam não foi uma mulher qualquer. Ela ergueu sua voz em meio ao deserto, liderou coros, inspirou um povo em êxtase, teve coragem para questionar e, por isso mesmo, pagou um preço que até hoje nos faz pensar. Será que a história que você ouviu sobre Miriam é a história real? Ou existe uma versão oculta, uma narrativa que foi abafada ao longo do tempo? Há algo profundamente humano em sua trajetória. A sede por justiça, o desejo de ser ouvida, o enfrentamento das estruturas rígidas de um mundo dominado por vozes masculinas. E quando ela ousou falar, sua vida mudou radicalmente. A pergunta que ecoa é: será que o castigo que sofreu foi apenas uma questão de orgulho ou havia algo mais acontecendo nos bastidores? Essa é uma história sobre poder, sobre gênero, sobre o risco de abrir a boca quando todos esperam que você fique calada. E, talvez mais do que isso, é uma história sobre cada um de nós que já sentiu que sua voz não tinha espaço, que suas palavras não encontravam ouvidos dispostos a ouvir. Hoje vamos mergulhar não só no que a Bíblia diz, mas também no que ela não diz abertamente. Vamos questionar o silêncio. Vamos enxergar as entrelinhas. Vamos revelar a história oculta de Miriam, a mulher cuja voz ecoou no deserto e que muitos tentaram apagar. Mas para entender quem realmente foi Miriam, precisamos voltar ao início. Precisamos olhar para além da imagem superficial de irmã de Moisés e descobrir a força, a liderança e, principalmente, o porquê dela ter incomodado tanto. E antes de continuarmos essa jornada pela história oculta de Miriam, quero te fazer um convite importante. Se essa reflexão já está despertando algo em você, se em algum momento você também já sentiu que sua voz foi ignorada ou que sua história não recebeu o espaço que merece, deixa o seu like aqui no vídeo. Isso pode parecer simples, mas cada curtida faz com que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Aproveita também e comenta aqui embaixo. Você já viveu algo parecido? Já sentiu que por mais forte que fosse a sua voz, ela parecia não ter espaço? A sua experiência pode inspirar alguém que está lendo os comentários agora mesmo, alguém que talvez precise se sentir compreendido. E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Aqui a gente sempre traz conteúdos que provocam reflexão, que dão voz a personagens esquecidos e histórias que quase ninguém conta, mas que podem transformar a maneira como você olha para a Bíblia e para si mesmo. Então clica no botão de inscrição e ativa as notificações, porque você não vai querer perder os próximos vídeos. Agora sim, vamos voltar para o início dessa história, porque para entender a força e a dor por trás da voz de Miriam, precisamos conhecer a mulher que estava por trás do título de profetisa. Quando falamos de Miriam, a primeira imagem que muita gente tem é de uma mulher ao fundo, quase uma figura decorativa no cenário grandioso de Moisés e Arão. Mas essa percepção é resultado de anos de leitura superficial, de uma tradição que priorizou certos personagens e deixou outros quase invisíveis. Miriam não era apenas a irmã mais velha de Moisés, ela era uma líder, uma voz ativa, uma profetisa que exerceu influência real sobre o povo. E para entender isso, precisamos voltar ao início, ao contexto em que ela cresceu e ao tipo de coragem que exigia se levantar em meio a um deserto e ser ouvida. Miriam aparece pela primeira vez em um momento dramático.
Moisés ainda era um bebê, ameaçado pelo decreto cruel do faraó que ordenava a morte dos meninos hebreus. E quem é a primeira a agir com astúcia, com coragem em meio a essa crise? A jovem Miriam. Ela quem acompanha de perto o cesto no rio Nilo, quem observa o destino de seu irmão com uma mistura de esperança e medo, e que no momento certo se aproxima da filha do faraó e tem a ousadia de oferecer uma solução. Quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar essa criança? Esta iniciativa não é apenas um detalhe bonito, é um ato de liderança precoce, de alguém que já demonstrava visão, estratégia e um coração disposto a proteger vidas. Anos mais tarde, quando o povo de Israel é finalmente liberto do Egito, Moisés conduz o povo pelo deserto e ocorre um dos episódios mais celebrados da história bíblica, a travessia do Mar Vermelho. O povo atravessa, as águas se fecham sobre os egípcios e a liberdade finalmente parece possível. Nesse momento histórico, quem se destaca? Miriam. Ela pega um tamborim, lidera as mulheres, canta o cântico de vitória. Cantai ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E agora, para um instante e pensa em quantas mulheres você conhece que foram mencionadas na Bíblia como líderes de um cântico nacional diante de uma multidão em êxtase. Miriam foi uma das poucas, e não foi chamada apenas de cantora ou de animadora do povo, ela foi chamada de profetisa. Esse título não era dado a qualquer pessoa. Profetisa, no contexto bíblico, era alguém que carregava uma sensibilidade espiritual profunda, alguém que falava em nome de Deus. Isso por si só já deveria garantir que seu nome fosse lembrado com a mesma força que lembramos Moisés e Arão. Mas por que isso não acontece? Talvez porque a história de Miriam incomoda. Incomoda porque ela era uma mulher em um mundo dominado por vozes masculinas. Incomoda porque ela ousou se posicionar. E se há algo que a história mostra repetidamente, é que vozes femininas, especialmente as que confrontam estruturas de poder, tendem a ser silenciadas ou distorcidas. Miriam também não era um perfil passivo. Anos depois, já no deserto, ela ousa questionar Moisés, e isso é importante de ser entendido. Ela não era uma simples seguidora, era alguém com opinião própria, com visão própria. O texto bíblico diz que ela, junto com Arão, criticou Moisés por ter se casado com uma mulher etíope. Mas será que a questão era apenas sobre o casamento? Ou havia algo mais profundo naquele ato de questionamento? Algo relacionado ao poder, à condução do povo e às tensões que surgem quando alguém ousa contestar um líder consolidado? O que sabemos é que, por esse ato, Miriam sofre uma consequência severa. É atingida por lepra temporária. E aqui entra um ponto delicado. Como esse episódio moldou a memória coletiva sobre ela? Muitas vezes, quando se fala de Miriam, lembra-se mais de sua lepra do que de sua liderança. Mas por que a narrativa dá tanto peso ao erro, ou suposto erro, e tão pouco à sua coragem, à sua espiritualidade, à sua liderança musical e profética? Pense nisso. Quantas vezes na história uma mulher se destacou, fez diferença, influenciou um povo, mas bastou um momento de confronto ou um erro para que sua imagem fosse reduzida, apagada ou distorcida? Miriam representa muito mais do que uma personagem bíblica. Ela representa cada voz que ousa se levantar e paga um preço por isso. E talvez seja por isso que sua história nos toca tão profundamente ainda hoje. Porque quem nunca sentiu que sua contribuição foi minimizada? Quem nunca teve uma parte importante de sua vida ignorada, enquanto um erro foi amplificado? É por isso que falar de Miriam não é apenas falar de um personagem do Antigo Testamento. É falar de algo muito atual, de algo que ainda acontece com milhares de pessoas ao nosso redor. Agora, eu quero ouvir você. Escreva aqui nos comentários uma palavra que defina como você vê Miriam depois do que acabamos de falar. Pode ser coragem, pode ser voz, pode ser resistência. Escolha uma palavra que ressoe com você, porque isso vai nos ajudar a enxergar o quanto essa história continua viva. Miriam já havia se tornado uma referência no meio do povo. Uma profetisa reconhecida, uma mulher que liderava coros, celebrava vitórias e, mais importante, tinha voz. Mas o que acontece quando uma voz se recusa a permanecer apenas no espaço que os outros consideram aceitável? Quando uma mulher, em um contexto patriarcal, ousa questionar o homem mais poderoso de sua geração? Esse é o ponto de virada na vida de Miriam. E é aqui que muitos preferem não olhar com tanta atenção.
A Bíblia nos mostra um episódio aparentemente simples. Miriam e Arão criticam Moisés por causa de seu casamento com uma mulher etíope. Em um primeiro olhar, parece apenas uma questão de preconceito ou de discordância familiar. Mas, e se houver mais por trás disso? Alguns estudiosos sugerem que a crítica de Miriam pode ter sido mais profunda, possivelmente relacionada à forma como Moisés conduzia o povo ou tomava decisões sem consultar aqueles ao seu redor. Era um tipo de liderança muito centralizada, e talvez ela estivesse tentando chamar atenção para isso. Se essa hipótese for verdadeira, então o que temos aqui não é apenas um comentário sobre um casamento, mas um conflito político, social e espiritual. E como essa voz dissidente foi tratada? Com severidade. Miriam é atingida por lepra, um castigo que a afastou temporariamente do acampamento. Uma humilhação pública que tinha um peso enorme naquela cultura. A lepra não era apenas uma questão física, era simbólica. Significava a impureza, exclusão, perda de identidade dentro da comunidade. Agora imagine por um momento a cena. Miriam, a mesma mulher que liderou o cântico de vitória, que erguia um tamborim no momento mais marcante da libertação do povo, agora está isolada, sua pele marcada, sua dignidade ferida diante de todos. E o mais interessante é que no texto bíblico, apenas ela é punida com lepra. Arão, que também criticou Moisés, sai ileso. Por quê? Isso levanta uma questão desconfortável. Será que a severidade foi diferente por ela ser mulher? Será que a liderança feminina incomodava mais do que a masculina? Esse é o tipo de detalhe que raramente é discutido, mas que nos faz enxergar a dimensão humana da história. Quantas vezes vemos isso acontecendo ainda hoje? Pessoas que levantam uma voz de questionamento e são duramente reprimidas, enquanto outros, talvez com mais privilégios, escapam quase sem consequências. A história de Miriam, de certa forma, ecoa nos corredores do tempo e nos obriga a perguntar: quem está sendo silenciado agora, no nosso tempo? E aqui há um detalhe ainda mais profundo. Mesmo punida, mesmo humilhada, o povo não consegue simplesmente seguir sem ela. O texto diz que Israel não se moveu enquanto Miriam estava fora do acampamento. Isso revela que, apesar do castigo, apesar do erro apontado, ela ainda tinha um valor imenso, um peso de liderança que não podia ser ignorado. É como se a própria narrativa dissesse: podemos puni-la, mas não podemos apagá-la. Essa tensão é poderosa, porque mostra uma mulher que, mesmo enfrentando repressão, mesmo pagando um preço alto, permanece central para a história do seu povo. E se olharmos com atenção, vemos que ela não é apenas uma figura do passado. Ela simboliza todas as pessoas que ousaram falar, ousaram desafiar estruturas e sofreram retaliações, mas ainda assim deixaram uma marca que ninguém pôde apagar. Talvez por isso, tantas pessoas se identifiquem com Miriam quando conhecem sua história completa. Porque quem nunca sentiu a sensação de ser punido de forma desproporcional por ter se manifestado? Quem nunca teve uma parte importante de sua vida ignorada, enquanto um erro foi amplificado? É por isso que falar de Miriam não é apenas falar de um personagem do Antigo Testamento. É falar de algo muito atual, de algo que ainda acontece com milhares de pessoas ao nosso redor. Agora, eu quero ouvir você. Escreva aqui nos comentários uma palavra que defina como você vê Miriam depois do que acabamos de falar. Pode ser coragem, pode ser voz, pode ser resistência. Escolha uma palavra que ressoe com você, porque isso vai nos ajudar a enxergar o quanto essa história continua viva. Quando pensamos no deserto, logo imaginamos um lugar de silêncio, de escassez, de sobrevivência extrema. É um cenário árido, onde a vida se sustenta por pura resistência. Mas, no meio desse ambiente hostil, uma voz feminina ecoava. Uma voz que celebrava, questionava e inspirava. Essa voz tinha nome: Miriam. Mas por que a voz de uma mulher no contexto bíblico era considerada tão perigosa? Afinal, o povo de Israel tinha acabado de sair da escravidão. Estavam formando uma identidade como nação. E quando um povo está construindo suas bases, qualquer liderança que não siga o modelo estabelecido pode ser vista como uma ameaça. O modelo dominante era claro: liderança masculina, centralizada em Moisés, validada por Deus, reforçada por tradições antigas. Então surge Miriam, uma mulher chamada de profetisa, título raríssimo, que lidera o povo em cânticos, que influencia mulheres e homens, que participa de decisões. Uma mulher com voz pública, em uma sociedade que esperava que as mulheres fossem invisíveis. E se você observar com atenção,
perceberá que a voz feminina sempre foi um ponto de tensão na história, desde Eva, passando por Débora, Ruth, Esther, até chegar ao Novo Testamento com Maria, Maria Madalena e tantas outras. Sempre que uma mulher se levanta e fala, a história registra dois movimentos, um de libertação, outro de resistência. É como se a sociedade dissesse: sim, precisamos da sua contribuição, mas dentro de certos limites. Miriam, no entanto, não parecia conhecer bem esses limites. Ela cantava, liderava, questionava, e sua voz não ficava restrita às mulheres. Ela tinha influência sobre todo o povo. Isso, para alguns, era perigoso, porque a palavra tem poder. Uma voz feminina que se recusa a ser calada pode inspirar outras vozes, pode mudar mentalidades, pode desafiar estruturas inteiras. Pense na simbologia do tamborim de Miriam. No momento da libertação, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, Moisés canta, mas Miriam pega um tamborim e lidera um coro. Ela não apenas repete, ela amplia o som. Ela transforma aquele momento em algo coletivo, participativo, em que a liberdade não é apenas uma ordem de cima para baixo, mas uma celebração comunitária. Isso é poderoso. E o poder, quando vem de lugares inesperados, incomoda. Talvez seja por isso que o episódio da lepra de Miriam foi tão marcante. Não era apenas uma disciplina divina, era também uma mensagem cultural. Cuidado com quem se levanta demais. Isso ainda acontece hoje. Quantas vozes femininas são desacreditadas, ridicularizadas, rotuladas de rebeldes ou problemáticas, apenas por dizerem algo que vai contra o que é esperado? E aqui está o ponto central. A voz feminina no deserto era perigosa, porque revelava algo que muitos temiam, que a liderança não tem gênero, que a inspiração pode vir de qualquer pessoa disposta a ouvir a Deus e a falar, e isso quebra sistemas inteiros. O perigo não estava em Miriam como pessoa, mas no que ela representava, um novo tipo de liberdade em que não só os grilhões do Egito eram quebrados, mas também as correntes culturais que diziam quem podia ou não falar. Se pararmos para refletir, percebemos que o eco dessa tensão ainda está vivo. Quantas mulheres hoje se sentem como vozes no deserto, lutando para serem ouvidas em suas famílias, em suas igrejas, em seus trabalhos? Quantas vezes você já sentiu que tinha algo importante a dizer, mas hesitou por medo de não ser levado a sério? A história oculta de Miriam não é apenas um relato antigo, é um espelho. Um espelho que nos pergunta: o que fazemos com as vozes que incomodam? Nós as ouvimos ou tentamos calá-las? E talvez seja por isso que falar de Miriam mexa tanto com a gente. Porque no fundo, todo mundo tem uma voz, e todo mundo teme ser silenciado. Agora eu quero te convidar a deixar uma marca nesse momento. Escreve nos comentários uma frase curta que resuma como você vê a importância de vozes femininas hoje. Pode ser algo simples, como "minha voz importa", ou "toda voz deve ser ouvida". Quero ver esse espaço se enchendo de declarações de coragem. Quando pensamos em legado, pensamos em algo que permanece, que atravessa gerações mesmo que a pessoa já não esteja mais presente. E é exatamente isso que torna a história de Miriam tão impactante. O que ficou escondido, ou melhor, o que foi deliberadamente minimizado ao longo dos séculos. Miriam não era personagem secundária. Seu nome está registrado na Bíblia como o de uma profetisa, uma líder, que guiou o povo não apenas com música, mas com sensibilidade espiritual. Ela aparece nos momentos decisivos, cuidando do bebê Moisés, celebrando a libertação no Mar Vermelho, participando de discussões sobre o futuro do povo no deserto. Mas quando olhamos para a forma como sua história foi transmitida, percebemos que muito do que ela representava ficou abafado. Por séculos, o que se ensinou sobre ela se resumia a 3 pontos: a irmã de Moisés, a líder do cântico e aquela que foi castigada com lepra. É como se sua história fosse um aviso: cuidado com quem se levanta demais. E assim, uma personagem que simbolizava liderança feminina, coragem e espiritualidade passou a ser lembrada mais pelo seu erro do que pelas suas conquistas. Por que isso aconteceu? Porque o legado de Miriam é, por natureza, disruptivo. Ele nos obriga a repensar a forma como enxergamos papéis de liderança,
especialmente quando falamos de mulheres no contexto bíblico e histórico. Ela não se encaixava no padrão esperado. Não era silenciosa, não era invisível, era ativa, influente, profética. E quando alguém assim surge, muitas vezes o registro histórico tenta reduzir sua importância para não ameaçar estruturas existentes. Mas o legado de Miriam é mais forte do que a tentativa de apagamento. Ele aparece de maneira sutis. Uma das maiores evidências disso é que mesmo depois de seu castigo, o povo não seguiu viagem enquanto ela estava afastada por causa da lepra. Isso mostra algo poderoso. A comunidade reconhecia seu valor. Eles sabiam que não podiam simplesmente ignorar quem ela era. O povo esperou, literalmente parou no deserto até que Miriam pudesse voltar. Isso nos faz pensar: quantas vezes na nossa própria vida pessoas importantes são silenciadas ou subestimadas, mas no fundo sabemos que dependemos delas? Quantas vezes uma voz incômoda é na verdade a voz que precisamos ouvir? O legado de Miriam também nos inspira a pensar em música e adoração. O tamborim que ela tocou não foi apenas um instrumento musical, foi um ato profético. Aquele cântico de vitória foi um dos primeiros registros bíblicos de uma celebração liderada por uma mulher. Em uma época em que as mulheres raramente tinham protagonismo, Miriam se ergueu, cantou alto, liderou outras, e isso ficou registrado. E de certa forma, ainda está ecoando. Cada vez que uma mulher se levanta para liderar, ensinar ou adorar, mesmo que em ambientes onde isso não é totalmente aceito, há algo do espírito de Miriam ali. Cada vez que uma voz antes calada decidir falar, há um pedaço dessa história se repetindo. O que ficou escondido por séculos é que Miriam não era apenas uma irmã protetora ou uma cantora de ocasião. Ela era um símbolo de resistência e de visão. Ela mostrou que a espiritualidade não tem gênero, que a liderança pode vir de qualquer pessoa chamada por Deus, que a adoração verdadeira não respeita convenções humanas quando se trata de celebrar a liberdade. E o mais curioso é que, mesmo que sua história tenha sido reduzida, ela nunca desapareceu completamente. Há algo em personagens assim que resiste ao apagamento. É como se o próprio tempo conspirasse para que suas histórias voltassem à tona quando mais precisamos delas. E talvez seja por isso que hoje, depois de tantos séculos, estamos aqui, falando sobre Miriam. Porque sua voz, de alguma forma, atravessou a areia do deserto, atravessou a história e chegou até nós. E você? O que acha que ainda estamos deixando escondido sobre as pessoas que nos rodeiam? Sobre nós mesmos? Sobre as vozes que tentamos calar dentro de nós por medo de rejeição? Deixe nos comentários uma frase que resuma o que você leva do legado de Miriam. Pode ser algo como "não vou me calar" ou "toda voz merece espaço". Quero ver esse espaço cheio de declarações que ecoem essa verdade que ficou escondida por tanto tempo. Chegamos a um ponto essencial. Por que essa história tão antiga, que aconteceu num deserto distante, ainda importa para você, para mim, para nós hoje? O que a trajetória de Miriam pode transformar na sua vida, nas suas escolhas, no seu modo de encarar os desafios? À primeira vista pode parecer que o relato de Miriam é algo do passado, um capítulo distante da Bíblia, que pouco tem a ver com as nossas lutas diárias. Mas quando olhamos com atenção, percebemos que ali, no meio do deserto, está uma voz que resiste às estruturas, que desafia a ideia de que algumas pessoas precisam se calar para que outras mantenham o poder. E isso ainda é muito atual. Vivemos numa sociedade em que, mesmo com tantos avanços, muitas vozes são silenciadas, seja por gênero, raça, classe social ou outras barreiras invisíveis. E esse silêncio imposto não é só uma perda para quem deixa de falar, mas para toda a comunidade, porque a diversidade de perspectivas é o que fortalece qualquer grupo, seja uma família, uma igreja, uma empresa ou uma nação. Miriam nos lembra que levantar a voz pode ser perigoso, ela pagou um preço alto por isso, mas também nos ensina que o silêncio não é uma opção quando a justiça, a verdade e a esperança estão em jogo. Sua história inspira coragem para que cada um de nós possa se posicionar, mesmo que o medo tente nos calar. Mais que isso, Miriam mostra que a liderança não precisa se encaixar em padrões rígidos.
Ela não era Moisés, não tinha a mesma função, mas tinha sua própria forma de influenciar e liderar. Isso é libertador. A gente não precisa ser igual aos outros para fazer a diferença. Nossa voz, do jeito que é, tem valor. E se você já sentiu aquela vontade de falar algo importante, de compartilhar uma verdade, mas hesitou porque achou que não teria espaço ou que seria rejeitado, a história de Miriam está aqui para te dizer que essa voz merece ser ouvida. Além disso, o fato de Miriam ser uma mulher profetisa, uma líder espiritual, é uma provocação para repensarmos nossa visão sobre gênero e espiritualidade. Quantas vezes subestimamos o que mulheres podem fazer, dizer e transformar? Quantas vozes femininas ainda hoje estão esperando para serem reconhecidas? A voz de Miriam atravessa o tempo e nos desafia a ouvir as vozes silenciadas ao nosso redor, a valorizar as diferentes expressões de liderança, a acolher quem se apresenta de forma diversa, porque no fundo, isso é o que constrói comunidades mais justas, mais amorosas e mais fortes. E aqui vai uma pergunta para você refletir. Que voz dentro de você ainda está esperando para se manifestar? Que história você tem guardada que pode ajudar outras pessoas a encontrar coragem e esperança? Eu quero te convidar a compartilhar isso agora nos comentários. Uma palavra, um sentimento, uma pequena declaração que represente a sua voz. Pode ser coragem, resistência, liberdade ou qualquer coisa que ressoe com você. Vamos criar um espaço onde essas vozes possam se encontrar e se fortalecer. Porque a história de Miriam não é só dela, ela é nossa, sua, minha, de todo mundo que já sentiu a chama da verdade arder dentro do peito e quis fazer dela um instrumento de mudança. E, sem querer revelar tudo agora, tem muito mais vindo por aí que vai conectar ainda mais essa história com o seu dia a dia, com os desafios que enfrentamos e com o futuro que podemos construir juntos. E se você chegou até aqui e essa história tocou o seu coração, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade que valoriza vozes que inspiram, que desafiam e que transformam. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que vai ajudar você a fortalecer sua fé e sua coragem, assim como a história de Miriam fez hoje. Agora me conta aqui nos comentários, digita "Eu recebo" se essa mensagem falou com você, se você sentiu essa força de mudança pulsando dentro do peito. Quero ver esse espaço cheio de pessoas que estão prontas para se levantar e não se calar. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem e a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa voz que o deserto não conseguiu calar. Ah, e não para por aqui. Já clica para assistir o próximo vídeo, onde vamos conhecer outra mulher incrível da história bíblica, Débora, a juíza da Guerra Santa. Você não vai querer perder essa jornada de liderança, coragem e fé. Vamos juntos dar voz às histórias que transformam vidas. Te vejo lá!